A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o pastor Eric, estamos aqui para mais uma aula nesta hora. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Tainara. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é João Pedro e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes. O meu nome é Luana e eu estou muito animada para essa aula. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que nos assiste de outro lugar, coloque aqui no chat de onde você nos assiste e saiba, estamos muito felizes pela sua presença. Aproveita para compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que nós produzimos aqui. Iremos estudar agora a lição de número 9, que tem por título Vamos conhecer a primeira carta de João. Não podemos começar sem antes fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa aula, Pai, que o Senhor nos deu. Mais essa aula, Pai, que o Senhor vai ministrar, Deus, na vida dos adolescentes que irão assistir, Pai, das pessoas que irão assistir essa aula, Pai. Deus, fala ao coração delas, Pai, e seja com cada um, Pai, que assistir essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais uma leitura bíblica que se encontra em 1 João 5, versículo 13. Vamos ler. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. E foi isso, adolescentes. Tchau! Bom, adolescentes, ingressando então hoje em mais uma aula. Certamente no mundo que vivemos hoje, é lógico que você já escutou em algum momento, alguma notícia falsa. É exatamente isso que nós iremos englobar hoje, então, nesta lição. Diante do conteúdo passado, naquele tempo ali na Ásia, que estava indo contra a palavra de Deus, principalmente a respeito da pessoa de Jesus Cristo, começou então a haver uma mentira que começou a ser dissipada no meio dos cristãos naquele tempo. João, ele vai escrever uma carta para poder acabar e dissipar essa mentira que estava acontecendo ali na Ásia. Ele vai redigir essa carta e essa carta vai servir para os fiéis e ele vai ficar muito irado porque as verdades de Cristo estavam sendo deturpadas no meio do povo cristão. Quem foi o autor da Epístola de João? Como o próprio nome já diz, a Epístola de João foi escrita por João, discípulo de Jesus, filho de Zebedeu e Salomé, que também escreveu o quarto evangelho, também o livro de Apocalipse e as outras duas epístolas de João, que segunda e terceira João. Antes de João começar a escrever a primeira carta, ele tinha sim a sua profissão, ele vivia e ele não era ninguém culto. Ele era só uma pessoa normal da sua época. Ele trabalhava como pescador. Depois da morte de João Batista, Jesus o chamou para ser seu discípulo. O mesmo Jesus que nós vemos também no evangelho que o próprio João escreveu. Nós também percebemos que a primeira carta de João, no início, ela não teria nenhum destinatário específico, nenhuma pessoa que receberia essa carta. Mas conforme vai se passando o decorrer da história da carta, nós percebemos que João se refere principalmente ali aos cristãos da Ásia Menor, ali por Éfeso, onde fica localizada uma das igrejas que João pastoreava. Então, adolescentes, vocês também devem estar se perguntando quando e por que, qual foi a função, o objetivo que essa carta de João escreveu. João, quando ele escreveu essa carta, provavelmente ele estava exilado nos anos de 85 a 90 depois de Cristo. Nós não temos relatos específicos de quando ele escreveu ou qual foi o período da história que ele escreveu, mas nós temos por essa noção de tempo que ele escreveu durante ou antes do exílio na ilha de Patmos. E João, ele tinha por objetivo fortalecer a fé dos cristãos das igrejas daquela época, conduzindo eles a viver uma vida retilínea ao caminho que Cristo passou e também combater os ensinos que haviam surgido naquela época para tirar Jesus dos centros das igrejas, combatendo as heresias e os falsos ensinamentos que haviam crescido naquela época. Por esses motivos, por João exortar e manter as pessoas alinhadas ao caminho de Cristo, que essa carta é tão importante para nós hoje. Já que ele estava refutando as mentiras que estavam sendo ensinadas ali no meio do povo cristão, os tempos eram outros. Não era tão fácil você conseguir levar a mensagem para o povo como nós temos hoje, por meio de transmissão, por meio do WhatsApp, um SMS, um correio. Não tinha essa facilidade. Como que João defenderia esta causa de Jesus Cristo que ele já tinha aprendido com o próprio Cristo? Escrevendo uma carta. E essa carta, ao
ser escrita, ela precisava ser ensinado aos irmãos. Como que era ensinado essa carta? Durante os cultos, durante os encontros públicos. João tinha essa preocupação de passar para os crentes ali de Éfeso, da igreja da Ásia ali por completo, dos membros ali, essa veracidade, essa ênfase que ele tinha aprendido com o próprio Cristo, de que aquilo que estava sendo ensinado era sim uma mentira, e como as Santas Escrituras nos ensina, que o pai da mentira é o diabo. Logo então, a mensagem ensinada por aquelas pessoas era uma mensagem diabólica e não cristã. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Tiago e estamos aqui para um momento curiosidade. A primeira carta de João, também conhecida como 1 João, é um livro do Novo Testamento que aborda temas como amor, fé e a natureza de Jesus Cristo. Uma curiosidade interessante é que ela é bastante centrada no conceito do amor cristão, destacando que Deus é amor, escrito em 1 João 4:8, e que os seguidores de Cristo devem demonstrar esse amor uns pelos outros. Além disso, a carta também enfatiza a importância de reconhecer Jesus como Cristo verdadeiro e de manter-se firme na fé contra falsos ensinamentos. Essa ênfase no amor e na verdade faz dela uma das cartas mais práticas e espiritualmente reconfortantes do Novo Testamento. Então, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, autoridade e propósito. Tradicionalmente, acredita-se que o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, também escreveu 1 João. A carta foi escrita para encorajar os cristãos a manterem-se firmes na fé, combatendo heresias, especialmente os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus, e também encorajavam os cristãos a viverem de acordo com o amor de Deus. Segundo ponto, estrutura e temas principais. João fala sobre Jesus como a luz do mundo. O verdadeiro cristão deve viver na luz, ou seja, na verdade e na justiça. Outra coisa que enfatiza também é o amor. O amor é central na mensagem, com a famosa afirmação que Deus é amor, e que amar é seguir o mandamento de Deus. O amor ao próximo é uma expressão do amor a Deus. Outra coisa é fé e confissão. João destaca a importância de confessar Jesus Cristo como Filho de Deus. Agora, terceiro ponto, característica particular. Uma característica única de 1 João é a sua teologia experiencial e pastoral. Ela fala de experiências pessoais com Deus para afirmar a realidade de Jesus e reforçar a necessidade de viver de forma ética e amorosa. E quarto e último ponto, temos um versículo famoso. Além do já mencionado Deus é amor, em 1 João 4:8, outro versículo bastante conhecido é 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem reforça a ideia do perdão e da misericórdia de Deus. E esse foi nosso momento curiosidades, adolescentes. Espero que tenham aprendido. Tchau! Tendo esclarecido isso, então o que João estava combatendo? O apóstolo João, ele estava combatendo os gnósticos. Mas calma, a gente vai explicar para você o que significa isso, tá bom? O apóstolo João, ele conheceu Jesus de perto. Então ele sabia que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era um espírito, uma força, uma energia da natureza. Ele era homem e ele era Deus. E o propósito do apóstolo aqui é mostrar quem era Jesus e reafirmar a sua divindade e a sua humanidade. Observem, adolescentes, que o tema que João estava defendendo não era simples. Afinal de contas, hoje nós temos a Bíblia toda completa, com todos os seus 66 livros, mas naquela época, eles estavam muito próximos do acontecimento que foi a vinda e a morte e ressurreição de Jesus. Então, ao mesmo tempo que a igreja estava crescendo muito, muitas mentiras estavam sendo propagadas. Claro que o diabo ia fazer de tudo para corromper as pessoas. Por isso que ideias como o arianismo, o agnosticismo e tantas outras começaram a se infiltrar na igreja. E não foi só a igreja de Éfeso. Paulo também, assim como João, ele também faz defesas. Por exemplo, aos Gálatas, que começaram a acreditar que a salvação ela vem
pela lei e não apenas por Cristo. Então, mentiras estavam se tornando algo muito comum e era o papel dos apóstolos a defesa da fé. E uma coisa muito interessante que nós temos que observar é que João, conhecido por todo mundo como o apóstolo do amor, que começa a carta falando: meus filhinhos, na verdade, é um homem sério, rígido e íntegro quando se trata da verdade. O apóstolo João disse: meus filhinhos, amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Mas ele também disse que se alguém mentisse sobre a natureza de Jesus, nós não deveríamos nem falar com essa pessoa. Se víssemos ela, a gente não deveria nem entrar na mesma casa, porque o que essa pessoa estava fazendo era profundamente errado. E por que isso é importante? Muitas vezes vocês vão encontrar pessoas que falam: não, nós temos que amar a todo mundo, nós temos que abraçar todas as pessoas. E sim, nós devemos amar, mas nós também temos que ser coerentes com a nossa fé. Se alguma pessoa declaradamente pratica obras que não são de Deus, não aceita a repreensão e não anda no mesmo espírito que você, se você tem uma amizade assim, corre! sai fora e sai correndo. Não andeis com esse tipo de pessoa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E o fato de você estar próximo a essa pessoa, saber o pecado dela e continuar ali, torna você um participante. Então, cuidado com quem você está andando. Mas isso é tão perigoso assim que não poderia nem falar com a pessoa? Se os gnósticos estivessem certo, então não faz sentido a tentação de Jesus no deserto. Não faz sentido Jesus ter nascido da Virgem Maria, ter crescido e vivido entre nós. Não faz sentido os milhares de relatos onde mostra que Jesus teve fome, que Jesus teve sede, que Jesus foi orar, que Jesus estava dormindo, que Jesus acordou. Ei, Jesus é homem. Ele sentiu o que eu sinto, o que você sente. E ainda assim, ele prevaleceu. E conhecer essa verdade nos dá forças. Quando eu estou passando no meio de alguma situação difícil, eu falo: eu posso vencer, porque Jesus venceu. Então, adolescentes, entendam. Se essa verdade tivesse sido implantada no meio da igreja, hoje, certamente nós não estaríamos aqui e o pecado teria dominado a todos. Mas vamos entender de uma forma mais profunda o que eram os gnósticos. Olá, adolescentes! Vocês estão hoje aprendendo sobre o gnosticismo, uma seita do século II depois de Cristo. Isso foi tão terrível que quase que destruiu completamente o cristianismo. Eles negavam a existência da pessoa humana de Jesus, como se Jesus não tivesse um corpo físico e que fosse uma aparência de um fantasma. Essa mentira foi combatida pelos apóstolos. Mais de 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater essa mentira que foi aceita por muitas pessoas. Eles não entenderam que Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Eles não creram que Jesus Cristo era homem de verdade, carne e osso. Por isso, as expressões que aparecem nas Escrituras enfatizando o corpo real de Jesus para desconstruir essa mentira filosófica no início da igreja. Essa doutrina foi ensinada por muita gente. Ao longo da história da igreja, isso foi tomando várias outras roupagens e até hoje nós temos pessoas que negam o corpo real de Jesus Cristo, que nega a morte física e a ressurreição física real de Jesus Cristo, que são resquícios do gnosticismo que surgiu naquele tempo e que permanece até hoje. Que possamos aprender detalhes e verdades sobre essas doutrinas para que nós não possamos cometer o mesmo erro que os primeiros cristãos cometeram, porque creram nas mentiras do gnosticismo. Deus abençoe vocês.
Muito obrigada, pastor, por essa explicação. Vocês entenderam, adolescentes, que o intuito dessa linha era negar que Cristo era homem. Eles usavam de diversos argumentos do fato de que quando Jesus ressuscita, ele atravessa paredes e ele é um fantasma e coisas do tipo, como se ele fosse uma força ou um espírito. Mas isso é mentira. Vocês vão encontrar, ainda assim, hoje, muitas pessoas indoutas, pessoas que não têm conhecimento, falando isso, reproduzindo isso. Vocês precisam ter discernimento, sabedoria para entender o que essa pessoa está dizendo e ter, como o apóstolo Pedro nos disse em sua carta, nós devemos estar preparados para responder com sabedoria a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em nós e termos conosco as palavras corretas para defendermos a nossa fé. Tenha prazer em defender a sua fé, assim como o apóstolo João defendeu a dele. Mas lembrando que João, ele não está só trazendo aqui que o povo estava sendo enganado por uma mentira. O propósito dele também era fortalecer os irmãos ali na fé que eles já tinham recebido. Ou seja, ele está escrevendo ali não para pessoas ímpias, ele está escrevendo para pessoas que já eram crentes. Ou seja, então esse é o ponto principal dessa carta que nós estamos estudando, que serve para nós também de ensino ainda hoje, de que nós devemos saber quais são nossa declaração de fé. Não sei se todos vocês sabem, mas a Assembleia de Deus, ela tem uma declaração de fé. Nessa declaração de fé consta todos os princípios bíblicos ali. Então, ela refuta todas as heresias, refuta todos os enganos, todas as mentiras, e nós devemos saber isso como servos de Deus. Quando você tiver um tempinho, leia lá a declaração de fé, que é muito importante para nós termos esse conhecimento. E por que isso é importante no nosso meio de hoje? Porque hoje nós temos as redes sociais muito acessadas. São muitos ensinos que eles são espalhados, ensinos errados, de maneira muito mais rápida, e ela alcança muito mais pessoas. Então nós devemos, quando ouvirmos isso, sabemos refutar. Não, isso aqui é uma mentira. O meu pastor já ensinou que isso aqui é uma mentira. Não, a Bíblia fala que isso aqui é uma mentira. Se João, então, ele era enfático nesses ensinos, refutando essa mentira, eu pergunto, ele nos diz para nós não amarmos o mundo. Mas se nós não amarmos o mundo, o que nós amaremos então? Se amarmos o mundo, não teremos um coração inclinado para a vontade do Senhor. Não seguiremos a palavra de Deus. Mas quando nós rejeitamos tudo que há no mundo e buscamos amar ao Senhor, andar em espírito, fazer escolhas que alegrem o coração do nosso Deus, assim o amor do Pai permanecerá em nós. Então, um cristão que ama a Deus, ele vai rejeitar tudo que o mundo oferece. E nós precisamos ter essa convicção que nós não somos desse lugar. Nós vivemos aqui temporariamente, mas tudo que nós fazemos reflete na eternidade. Muitas pessoas que apoiam aborto, uso de drogas, violência, hedonismo, consumismo, este é um mundo que rege embaixo de valores do inimigo. Assim como o nosso pastor tem ensinado, a maior guerra que nós enfrentamos nesse mundo são ideologias que tentam tirar Deus do centro, tentam apagar Deus da memória das outras pessoas, e a Bíblia, como é chamado a série de sermões, Bíblias versus secularismo. Existem inúmeras ideologias que tentam tirar Deus do nosso coração, mas nós precisamos fazer assim como fez Ananias, Misael e Azarias quando estavam lá na Babilônia. Aqueles meninos foram provados quando o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro, e em um enorme campo, lá estavam líderes, juízes, todos se prostraram diante daquela estátua de ouro, mas eles sabiam que deveriam amar somente a Deus, deveriam dar a sua adoração somente ao Senhor. Não foram só eles levados de Jerusalém, a cidade santa, um povo eleito. Inúmeros outros jovens também foram levados, que receberam os mesmos ensinos que eles, que foram instruídos na palavra de Deus. Ainda assim, todos eles se prostraram, mas aqueles 3 jovens permaneceram firmes, eles permaneceram de pé, erguidos. E por que disso? Porque eles buscavam andar em santidade por onde quer que fossem. Essa nação precisa disso, precisa de adolescentes cheios do Espírito Santo, que não irão se prostrar, que permanecerão firmes, ainda que todos à sua volta se curvem. Nós precisamos sempre buscar nutrir dentro de nós a palavra do Senhor, porque dessa maneira nós viveremos verdadeiramente o Evangelho. Cristo vive em mim e não vivo mais pelas minhas próprias vontades e desejos. Eu vivo pela fé naquele que se entregou por mim. Ah, vocês vão encontrar pessoas que aqui nesse versículo fala: Aí, tá vendo por que os cristãos são ruins? João tá falando, não ameis o mundo. Mas como a Luana bem disse, o mundo aqui não é o mundo natureza, criação de Deus, nem o mundo pessoa, porque Deus amou o mundo. Então não é o mundo natureza e não é o mundo pessoas, é o mundo sistema de Satanás. Tudo aquilo que é do maligno ou toda aquela vontade
pecaminosa a gente pode representar como mundo. E o apóstolo João, ele também faz um alerta para você. Ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o diabo, ele vai usar esses 3 elementos que são de nós mesmos. A vontade que a gente tem, o desejo que a gente tem, a soberba, o orgulho, a nossa própria natureza, que foi o que ele usou lá no jardim com Eva, não tem nada novo. Ele vai usar isso para te derrubar. Mas se você permanecer na vontade do Senhor, você viverá para sempre, porque a vontade de Deus é oposta à nossa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se nós vivermos no centro da vontade dele, nós seremos felizes. Isso aí, adolescentes. Então hoje vocês viram que Jesus, ele não era qualquer um. Ele não era qualquer ser humano. Ele era um Deus que se encarnou e viveu por nós. Deu a sua vida por nós. E isso é a verdade que João tanto enfatizou para o povo da Ásia naquele tempo. Então espero que vocês tenham aprendido bastante, que esse conteúdo fique marcado e gravado no coração de vocês, para que vocês possam crescer cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Miguel Bessa e eu estou aqui para mais um quiz. Vamos lá. Primeira questão: qual é a evidência interna que aponta João como autor da primeira carta, mesmo ele não se identificando? Alternativa A: ele diz irmão do Senhor em várias passagens. B: ele afirma ser uma testemunha ocular e íntima de Jesus. C: ele descreve eventos da prisão de Paulo com detalhes. D: ele menciona sua experiência em Patmos no início da carta. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B. Ele afirma ser uma testemunha ocular e íntima de Jesus. Questão 2. Por que João escreveu essa carta para os cristãos da Ásia Menor? A: para elogiar a igreja por ser rica e poderosa. B: para explicar as visões do Apocalipse. C: para fortalecer a fé dos verdadeiros cristãos e combater falsos ensinamentos. D: para alertar sobre perseguições políticas que estavam chegando. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a resposta certa é a letra C: para fortalecer a fé dos verdadeiros cristãos e combater falsos ensinamentos. Agora, questão 3. Qual era o falso ensinamento que João combateu com firmeza em sua carta? Letra A:
que Jesus era apenas um espírito e não tinha corpo humano. Letra B, que os cristãos não precisavam mais orar. Letra C, que a salvação era por obras e não pela graça. E letra D, que Jesus era apenas um homem escolhido por Deus, mas não divino. Tempo na tela. E pelo que eu vejo, acabou o tempo e a resposta certa é a letra A, que Jesus era apenas um espírito e não tinha corpo humano. Questão 4. O que João quis dizer quando escreveu: não amem ao mundo? Letra A, que devemos abandonar nossas famílias e ir morar no deserto. Letra B, que devemos odiar as pessoas do mundo. Letra C, que não devemos amar o sistema maligno que se opõe a Deus. Ou letra D, que devemos fugir de todas as culturas e viver isolados da sociedade. Tempo na tela. E pelo que parece, o tempo acabou e a resposta certa é a letra C, que não devemos amar o sistema maligno que se opõe a Deus. Última questão. Segundo 1 João, qual é a marca principal de quem verdadeiramente conhece a Deus? Letra A, realizar milagres e falar em línguas. Letra B, memorizar todas as escrituras. Letra C, guardar os mandamentos e amar os irmãos. Letra D, liderar grandes multidões para Cristo. Tempo na tela. E pelo que eu vejo, o tempo acabou. Se você marcou a B, você errou, porque a certa é letra C, guardar os mandamentos e amar os irmãos. E foi isso, adolescentes. Tchau! Vamos encerrar essa aula com a oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou. Pedimos para que o Senhor nos ajude a reter todo este conteúdo, que possamos permanecer buscando cumprir a tua vontade, distante de qualquer ideologia que tenta roubar a nossa fé. Pedimos para que o Senhor abençoe o dia de cada adolescente, que eles permaneçam buscando a tua vontade todos os dias, lendo as tuas palavras, retendo aquilo que o Senhor deseja no coração deles. Pedimos para que o Senhor abençoe cada dia. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Paz! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Falei compartilhar, curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Já é um robô já, ela, o Lucas. Ela gravou isso de cor chateada. Nossa declaração de fé. Não sei se todos vocês saibam. Vamos conhecer a primeira carta ao João. Ah, João. João. Primeira carta ao João. Vai. Puxa aí, abrindo a carta, bredê. Antes Disseminada. era dissipada. Eu e falei você o quê? falou disseminada. Eu falei e o quê? agora era dissipada e você, Eu falei o quê? você falou dissipada. E é disseminada. Já que ele tava... Nossa declaração de fé. Não sei se todos vocês saibam. Não sei se todos vocês saibam. Não sei se todos vocês sabem. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.